Olá pessoal, Gustavo aqui de novo para o terceiro vídeo da nossa série sobre K-pop, geografia e geopolítica. E no último vídeo a gente parou falando um pouquinho sobre se o K-pop seria um instrumento de poder da Coreia do Sul para alcançar determinados objetivos, se a gente pensar que o poder pode ser entendido como uma forma de fazer os outros fazerem algo que eles não fariam em outra situação. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa saber que o K-pop ele não é só um instrumento de poder, ele é uma indústria absurdamente lucrativa. E nós vamos ver os números um pouquinho mais pra frente. E que o poder sul-coreano ele não é construído apenas com base no K-pop. O poder ele pode ser exercido de várias formas. Eu gosto muito de um geógrafo chamado John Allen, que ele fala sobre o poder sobre e sobre o poder com. O poder sobre alguém ele é um poder opressor, que leva alguém a fazer algo que não faria devido à ameaça ou porque aquela outra entidade, aquele outro país depende de você ou devido a alguma ameaça. Enquanto o poder com é aquele poder que habilita, aquele poder que é compartilhado, aquele poder que auxilia o outro e cria uma relação interessante para se chegarem a objetivos comuns. E isso me lembra um pouquinho também a fala do Joseph Nye, né? Não sei se está focando, meninos e meninas, mas na fala do Joseph Nye sobre poder duro e poder brando, em que o poder duro ele seria aquele poder exercido pela dependência, pela ameaça, pela chantagem, e o poder brando ele seria aquele construído através da credibilidade, né? E o Joseph Nye ele vai no Maquiavel, né? Quando Maquiavel escreve O Príncipe, que é a sua obra aí mais famosa, ele vai dizer que para um príncipe pode ser mais importante ser temido do que ser amado. Ele vai conseguir mais coisas uma vez que tenham medo dele do que as pessoas façam as coisas por amor a ele. Ou seja, o poder brando ele realmente pode não ser tão definitivo quanto o poder duro. Mas em seguida ele fala que nenhum rei, em momento nenhum, que nenhum príncipe, em momento nenhum, deve pretender ser odiado. Então você construir uma imagem de credibilidade é muito importante. E no caso da Coreia do Sul, a gente tem exemplos como todo o seu desenvolvimento tecnológico, que constrói uma imagem de legitimidade, né? A Coreia do Sul sendo um país aí que visa sempre manter uma imagem de modernidade, de sucesso, de tecnologia e de progresso, né? Dentro do plano internacional. Então a gente pode dizer sim que a Coreia do Sul ela visa desenvolver um soft power, um poder brando, e que a gente pode ver hoje em dia o K-pop como uma forma, como um dos cartões de visita desse poder brando. É um processo que tem muitas facetas, assim, o K-pop tem muitas facetas, tem a faceta da economia, tem a faceta também de construir uma imagem da Coreia do Sul e da juventude da Coreia do Sul. E da mesma forma o soft power, o poder da Coreia tem várias facetas, uma delas é o soft power, e o soft power ele tem várias facetas, uma delas é a indústria cultural coreana. E aí, mais uma vez, eu volto a falar que a gente tem o K-pop, a gente tem o cinema coreano, com Parasita passando o rodo no Oscar, no último Oscar. E a gente tem também os K-dramas, as novelas sul-coreanas, que também não fazem tanto sucesso aqui no Brasil. E a gente tem os centros de cultura coreana espalhados pelo mundo. A gente tem até aqui no Brasil também. Bom, e nesse livro do Joseph Nye, O Futuro do Poder, a gente tem aqui alguns trechos muito interessantes que levam a gente a pensar um pouco sobre a Coreia do Sul. Leiam comigo. É difícil, por exemplo, imaginar como o poder brando resolveria a disputa sobre armas nucleares na Coreia do Norte, vizinha da Coreia do Sul. Alguns críticos cometem o erro de supor que, pelo fato de o poder brando ser com frequência insuficiente, ele não é uma forma de poder. Mas esse problema ocorre com todos os outros tipos de poder. Ou seja, o poder militar por si só, ele também não é suficiente. A gente vê, por exemplo, o fracasso da missão dos Estados Unidos no Iraque.
Se quiserem que eu fale sobre, comentem aqui embaixo. Não obstante, quando um governo está preocupado com objetivos ambientais e estruturais ou com objetivos de valor geral, como a promoção da democracia, de direitos humanos e de liberdade, em geral o poder brando se mostra superior ao poder duro. E, em um século marcado pela informação global e uma difusão de poder para atores não estatais, a gente pode falar de movimentos sociais, de ONGs, ou até de influenciadores, o poder brando vai se tornar uma parte cada vez mais importante das estratégias de poder inteligente. E aí o Nye ele continua falando sobre as fontes do poder brando. Ele fala, o poder brando de um país se baseia pesadamente em 3 recursos básicos. Atenção. Sua cultura em locais onde ela é atrativa. Você tem uma cultura atrativa, constrói uma imagem amigável, uma imagem que as pessoas gostam, né? E aí o K-pop tem uma força importante. Seus valores políticos, quando ele os cumpre interna e externamente, aí a gente lembra lá do outro vídeo do caso da menina que se apresentou como taiwanesa e não como chinesa. Ou seja, os valores políticos dentro do K-pop eles têm que ser bem controlados. E suas políticas externas, quando os outros as veem como legítimas e possuindo autoridade moral. Então, a gente tem aí um pouco falando sobre o que eu falei no outro vídeo, sobre as relações entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E, falando mais sobre cultura, a gente tem o Nye falando aqui um pouquinho aqui embaixo. Preste atenção que essa parte é super interessante. Por exemplo, a atração cultural ocidental consegue reduzir os apelos extremistas em algumas sociedades muçulmanas nos dias de hoje. Ou seja, a gente tem o extremismo islâmico em países, em uma série de países do Oriente Médio. Mas será que vai ser a atração cultural que vai fazer isso? Aí ele botou, mas considere o Estado Islâmico do Irã. A música e os vídeos ocidentais são uma abominação para os mulás governantes, ou seja, o governo considera algo absurdo, algo praticamente demoníaco, mas atrativos para a geração mais nova. Então, a imagem que a música pop americana, por exemplo, faz entre os jovens iranianos, constrói dentro da mentalidade deles uma imagem bem positiva de Estados Unidos, mais positiva do que realmente é, porque a relação entre Estados Unidos e Irã é bem complexa. Se quiserem que eu fale também, comente aqui. Mas a gente tem a cultura construindo aí algo importante, ou até dentro da nossa mentalidade, né, dos filmes americanos e da música americana que a gente consome. Agora, olha isso aqui. Às vezes, uma terceira parte ajuda com a intermediação cultural. Na China, muitas ideias culturais americanas e japonesas estão se mostrando mais atrativas quando chegam via Coreia do Sul. Ou seja, a gente não vai ter na China chegando direto uma Taylor Swift, que fez um documentário chamado Miss Americana, né? Mas de repente, quando a gente tem um pop coreano que tem uma série de elementos do pop americano dentro do seu DNA chegando lá, a coisa chega um pouquinho mais suavizada, né? Então a gente tem no caso da Coreia tanto os K-dramas chegando na China quanto o K-pop chegando no mundo, chegando na Coreia do Norte. Eu acho que vai ser praticamente impossível você ter nos dias atuais um show da Ariana Grande na Coreia do Norte, mas você já tem shows de K-pop que tem lá algumas semelhanças, certo? E a gente continua falando o seguinte, olha, assim, um estudante universitário diz, ao discutir os programas de televisão, os dramas americanos também mostram o mesmo tipo de estilo de vida. Sabemos que a Coreia do Sul e a América têm sistemas políticos e economias similares. Então, seria também a Coreia do Sul uma ponte para os Estados Unidos chegarem onde eles não têm conseguido chegar? Pensemos a respeito. Mas é mais difícil aceitar o estilo de vida dos sul-coreanos porque eles são culturalmente mais próximos de nós. Achamos que daqui a alguns anos poderemos viver como eles. Então, não direto como os americanos, mas primeiro com os sul-coreanos. Então, tem mais uma parte, na verdade, mais 2 ou 3, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um instantinho que eu marquei, eu fiz várias marcações aqui, pensando nas mais importantes. Aqui. Então, o poder brando ele busca criar um ambiente capacitador,
por meio de uma ação de longo prazo, ou seja, a longo prazo você constrói uma imagem amigável, uma imagem onde as pessoas se sentem convidadas a negociar com você, e isso vai ser usado a seu favor, sim, isso tem importância. Então, o poder brando ele vai usar uma série de recursos como a cultura, depois ele vai usar instrumentos políticos, como as qualidades políticas daquele país, ou seja, não é só a música que vai fazer, que vai legitimar toda uma cultura daquele país. Veja os Estados Unidos, que tem políticas externas super questionáveis e não conseguem chegar a alguns países como a Coreia do Sul consegue. Então os instrumentos da Coreia do Sul, em alguns momentos, se mostram mais interessantes, e os culturais também. As habilidades de conversão, a reação do seu público-alvo e os resultados. Ou seja, não é tudo controladinho. Bom, doações, empréstimos, ajuda em missões de paz, cooperação técnica, transferência de tecnologia, também são instrumentos importantes de poder brando, certo? Falar sobre agora mais um evento complicado, que foi aí uma complicação entre Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estados Unidos e China, né? A Coreia do Sul, 25% das exportações da Coreia do Sul vão para a China, 15% vão para os Estados Unidos. Estados Unidos e China têm algumas relações um pouquinho cheias de atritos, né? Mas os Estados Unidos, eles fornecem apoio militar para a Coreia do Sul, que se sente ameaçada pela Coreia do Norte, que é realmente bastante ameaçadora. O cara tá volta e meia lá apontando míssil para os outros. Já a China, ela é vizinha das duas Coreias, né? E consome mais que os Estados Unidos. Os Estados Unidos instalaram uma barreira antimíssil na fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, que deveria ser uma fronteira desmilitarizada, desde a trégua entre as duas. A gente falou da guerra, não me engano se foi no último vídeo ou se foi no primeiro. A China achou que poderia ter um sistema de espionagem ali dentro daquela barreira antimísseis. E como a Coreia do Sul não se posicionou logo ao lado da China, a China ela baniu produtos culturais sul-coreanos, K-pop, K-dramas, cinema e afins, e restringiu o turismo de chineses para lá, o que deu um prejuízo de 15 bilhões para a Coreia do Sul. E aí, eu vou falar agora um pouquinho para a gente finalizar sobre alguns números da Hallyu, da onda coreana. Primeiro, enquanto a gente tem aí falando sobre o orçamento previsto para a cultura, a gente tem 6,7 bilhões na Coreia do Sul para a cultura e no Brasil 1,9 bilhões. Então, assim, uma diferença absurda, né? Isso se a gente lembrando que o Brasil tem um PIB maior que a Coreia do Sul, né? A gente tem os centros culturais coreanos, como a gente tem no Brasil, que promove cerca de 60 eventos anuais, em média. E ele é todo bancado pelo Ministério da Cultura da Coreia, certo? E um pouquinho mais sobre o K-pop, tem uma matéria super interessante que eu também vou deixar linkada aqui embaixo, que fala sobre o trabalho deles. Enquanto os americanos, os brasileiros postam vídeos no YouTube, até serem achados por uma gravadora, tocam em barzinho, na Coreia do Sul não. Eles se apresentam para verdadeiros quartéis. O título da matéria tá super interessante, são os campos de concentração, né? Para você virar um idol, né, um ídolo de K-pop, você vai bem novinho, entre uma média aí de 15 anos de idade, e você tem cerca de 8 a 12 horas diárias de treinamento. Atividade física, você aprende idioma, você aprende dança, você aprende música, aprende até etiqueta. Então assim, né, se a gente pensa em adolescentes, é algo extenuante. Muitas vezes eles têm cerca de 4 a 5 horas apenas de sono por noite, né? E aí isso vai resgatar um pouco lá daquela cultura do trabalho duro, do perfeccionismo, do conhecimento, né? Muitos eles fazem uma dieta rigorosa porque eles têm que manter uma boa forma de acordo com os padrões de beleza mais populares na Coreia do Sul. Um padrão que ele é considerado inatingível por grande parte da população. Então, como boa parte não consegue ser magra e atlética e ter o cabelo estiloso como eles, isso gera quadros aí complicados de autoaceitação na juventude sul-coreana.
Muitas vezes esses idols, eles vão fazer uma série de plásticas também para alcançar esse padrão, que também é bastante questionável. E nas músicas eles falam bastante sobre rebeldia, sobre amor, mas eles são proibidos de namorar, né? Porque os fãs sul-coreanos, eles se sentem como donos dos seus idols. Então, eles são proibidos de namorar ou de assumir isso publicamente. E por mais que eles falem sobre a rebeldia e tal, aquela coisa da adolescência, eles não podem falar de política. Vide o caso da menina lá de Taiwan, né? Muitas vezes eles se apresentam lesionados, né? E a gente tem, eles assinam contratos de 10 ou mais anos. E os salários deles são relativamente baixos, se a gente pensar no valor que eles dão para suas gravadoras, né? Que eles agregam às suas gravadoras. Então a gente tem valores, eles recebem cerca de $3.000 por mês, né? Se a gente pensar no que eles lotam arenas no Brasil, que dirá, né, ao redor do mundo que eles fazem de dinheiro. Então pode parecer muito dinheiro, mas não é, certo? E os resultados da onda. A Coreia do Sul, entre 2007 e 2017, ela passou do 30º para o 6º produtor no mercado musical do mundo. Ou seja, hoje em dia a Coreia do Sul ela é o 6º maior produtor musical do mundo. Saiu lá do 30º, tá? O Brasil ele passou do 12º ao 10º. Ou seja, a Coreia do Sul estava embaixo do Brasil e hoje em dia está acima da gente. O número de turistas entre 2003 e 2018 aumentou 4 vezes. 1 a cada 13 turistas cita o BTS como uma das causas. A Hallyu, ela exporta 9,5 bilhões de dólares em produtos culturais. E ela cresceu aí entre 2017 e 2018, 9,1%. É muito dinheiro. O turismo temático tem se desenvolvido. Então a gente tem aí, por exemplo, o tour que vai seguindo onde os videoclipes foram gravados. A gente tem bairros com os nomes de alguns idols. E a gente tem, hoje em dia, ao redor do mundo, 130 institutos que ensinam coreano em 50 países. Tá? E em 2018, a gente tem 20% a mais do que no ano anterior de universitários estrangeiros nas universidades sul-coreanas. Então são alguns números da Hallyu para a gente marcar esse ponto da nossa discussão. Podemos continuar conversando em próximos vídeos. Coloquem aí assuntos que vocês gostariam que eu desenvolvesse aqui nos comentários. Muito obrigado por me seguirem até aqui e até uma próxima. Ah não, ó. Tô bem K-pop.